Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Iniciando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro de segunda-feira, com cenas muito interessantes e alguns fatos também curiosos e inusitados, algumas revelações que explicam, de um certo modo, que transição é essa que nós estamos vivenciando no Brasil. Cada vez mais nós estamos observando que essas pessoas que fizeram tanto mal ao povo brasileiro, esse conjunto de criminosos, estão tendo problemas. Nas redes sociais, eles estão a cada instante definhando. Dentro do parlamento, eles estão ficando cada vez mais ridicularizados e estão puxando agora algumas filas para processos e alguns terminarão certamente com a cassação de mandato se eles continuarem com esse tipo de comportamento. A figura do ex-presidente da República é simplesmente aquele personagem que foi construído alguns anos atrás, ele está absolutamente desaparecido. Hoje ele se encontra absolutamente medroso, acovardado, em pânico, com a perspectiva da prisão que se avizinha cada vez mais, sobretudo com as novas revelações da delação do coronel Mauro Cid. Ele não está afim de ficar na cadeia pela vida inteira em função dessa criatura que trai os seus mais próximos, né? Vou conversar com vocês sobre o que está acontecendo, mas antes de mais nada, é sempre muito importante convidar você que está chegando agora no nosso portal e não nos conhecia para que você se inscreva aqui conosco. Nós somos agora 836 mil pessoas inscritas aqui. É muito bacana, é muito gratificante. Venha participar aqui das nossas atividades. Se você curtiu os nossos outros vídeos, compartilhe e não esqueça de dar o seu joinha, de mandar o seu comentário e participar aqui dos nossos chats, tá bom? Lembrando que nós também temos o nosso clube de membros. A sua vinda é sempre muito importante também para o nosso clube, tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, eu quero começar aqui com vocês com uma situação aqui que não tem como a gente deixar passar despercebida, né? No Congresso Nacional, existem diversas comissões temáticas. Hoje, nós temos, somando as comissões permanentes, as temporárias e as mistas, 61 comissões, que são ali comissões que os deputados se reúnem, né, para discutir uma série de assuntos. Comissão de Administração e Serviço Público, Comissão de Agricultura, Pecuária, Ciência e Tecnologia, Amazônia, Comunicação, Cultura, Defesa do Consumidor, Defesa dos Direitos da Mulher, enfim, são 61. Mas esse mundo bolsonarista, eles têm situações muito obscuras, né, mas que garantem votos para essas pessoas até o momento que eles começam a ser desmascarados. E aí a gente não tem como observar o que andam fazendo algumas dessas figuras. Eu acompanhei aqui o deputado Nicolas Ferreira, acho que está dando para vocês verem aqui no cantinho. Dentre todas essas comissões, deixa eu diminuir aqui de novo, qual foi a comissão que o deputado resolveu patrulhar para fazer a sua live, sempre fazendo algum tipo de deboche, sempre pegando no pé, sempre tentando perseguir? A Comissão de Direitos Humanos, Educação, Amazônia, Mulher e Saúde. E aí é o seguinte, o que chama mais a atenção do deputado é sempre o universo LGBTQIA+, né? Então, tivemos lá o 20º seminário, e aí ele foi, né, se ocupar desse assunto. O deputado, ele poderia se fazer presente, né? Talvez ele estivesse ali se sentindo mais acolhido, talvez ele estivesse ali se sentindo em condições de falar um pouco mais desse interesse dessa causa ou por essa causa, mas não para contribuir, sempre para discriminar, para acrescentar ódio, acrescentar diminuição de direitos, né? Pois bem, mas aí ele publicou, né, o vídeo. Eu quero compartilhar com vocês esse preocupado deputado com a questão da LGBTQIA+, aqui no Brasil. Vamos lá. Opa. Aquilo outro, que lésbica não pode casar. Gente, a discussão não é essa. A discussão não é essa. Então vamos lá, qual que é a discussão? Vamos ver. Mas também temos muito que celebrar. O Brasil é um dos 10 países mais avançados na conquista de direitos da comunidade LGBTQIA+. Isso é motivo de muito orgulho. O presidente Lula falou hoje na ONU e mencionou os direitos das LGBTQIA+. Uau! O presidente Lula citou os LGBTQIA+, lá na ONU. Enquanto isso, ele cortou 708 milhões da segurança pública, que seria para poder combater o crime organizado. O Camilo Santana, ministro da Educação, contingenciou 322 milhões da educação, da saúde e educação, e os demais setores aí foram contingenciados 1,5 bilhão de reais. Dá só uma olhada do quanto que esse pessoal aí é de fato usado, pessoal. Esse pessoal aí, olha só, tem a questão técnica, né? Ou o deputado, ele é muito burro,
muito cretino, ele é muito limitado e ele não sabe que o orçamento desse ano foi feito pelo mentor espiritual, político, intelectual dele, o senhor Messias e o senhor Paulo Guedes, ou simplesmente ele está demonstrando uma faceta de um mau caratismo extremado, né? Enfim, se está havendo contingenciamento hoje no orçamento, é porque o orçamento foi feito pelos monstros, pelos criminosos do passado, que ele dava apoio. Criminosos esses que montaram essa quadrilha, do qual ele é um dos membros também, né? Sobretudo quando ele ressalta esse tipo de comportamento, né? Vamos lá. Você não tem uma educação básica, você não tem uma escola que tem uma estrutura, você não tem professores, alunos qualificados em rankings de educação, você não tem um transporte de qualidade. Ele está falando de educação, ele está falando de outros assuntos importantes, mas o interesse dele mesmo foi na comissão, né, no 20º seminário LGBTQIA+. Você não tem nada de qualidade que o Estado te oferece. O Lula vai lá e fala, ô, LGBT aqui, ó, pronome neutro aqui, ó, vou deixar você aqui, ser chamado o que quiser, hein? E simplesmente o pessoal fala, obrigado, Lula, obrigado, nossa, muito obrigado, você é demais. Essa parte o deputado gostou, né, de fazer uma interpretação bem delicada, né? Enfim, mas fica aí, né? Eu já mostrei aqui para vocês que existe uma coisa psicanalítica aí. Essas figuras que se comportam assim, na verdade, eles têm problemas internos, né? Bom, vamos seguir em frente, mas o deputado não engana, mas ninguém não. A gente está de olho nesse tipo de comportamento dele, de tentar puxar a coisa para um lado e fazer outra por outro, né? Bom, hoje uma matéria que está repercutindo também nos jornais é uma que foi feita pela revista Veja. Os jornais estão repercutindo uma entrevista do Queiroz. Para eles, sou um leproso, diz Queiroz sobre relação com a família Bolsonaro. Ex-assessor de Flávio Bolsonaro, que foi investigado pela prática de rachadinha no gabinete do filho do ex-presidente, lamentou a falta de apoio do clã em sua candidatura em 2022. Meu amigo, e com essa declaração aí que vai ficar mais sem apoio ainda, né? Disse ele aqui em entrevista para a Veja, publicada nesse domingo. O militar da reserva, que já foi investigado pela prática de rachadinha quando atuava no gabinete do filho mais velho do ex-presidente, afirmou que o clã o vê como um leproso e lamenta não ter recebido a candidatura a deputado na última eleição. Os Bolsonaro são do tipo que valorizam aqueles que os traem. Bolsonaro não me ajudou em nada na minha campanha a deputado estadual em 2022. Nem na urna em que ele vota, eu tive voto. Foi traído, Queiroz? Se ele sinalizasse favoravelmente a minha candidatura, hoje eu seria deputado, afirma o ex-assessor. Queiroz ainda comparou Bolsonaro ao atual presidente Lula, para lamentar. Lula, assim que ganhou a eleição, foi para a Avenida Paulista em seu primeiro discurso. A seu lado estavam José Guimarães, Lindbergh, Farias e vários outros acusados por crimes. Para a família Bolsonaro, eu sou um leproso. Mais uma vez ele repetiu isso, né? Então, senhor Queiroz, o senhor não deveria se surpreender com isso, né? O senhor conviveu com o clã, né? Ontem eu mostrei para vocês um tweet do Bolsonaro extremamente preocupado com os encaminhamentos dos processos desses criminosos todos que foram apanhados lá no dia 8 de janeiro. Bom, ele disse o seguinte: você acredita nas afirmações do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre a ocorrência de fraude nas urnas e nas eleições? Isso colaborou para a sua ida a Brasília e a marcha até a Praça dos Três Poderes? Segunda vez, o ministro Alexandre de Moraes, né, o Xandão, né, quer vincular o 8 de janeiro a Bolsonaro e condená-lo fazendo uma seguinte pergunta aos réus. Bom, essas que eu acabei de mostrar para vocês. Isso contrasta, né, esse comportamento assim, civilizado que ele está escrevendo, né? Ele não está mais xingando o Alexandre de Moraes, ele não está fazendo mais bravatas, né, como ele fez aqui no tempo passado, né? Vamos relembrar aqui, porque o Tigrão virou um gatinho gordo, né, castrado agora, quietinho, mansinho, né? Vamos relembrar aqui. O meu ajudante de ordem, que é um crime que esse cara fez. Esse cara fez um crime. O meu ajudante de ordem, em especial o Cid, que eu tenho 4, é um cara de confiança meu. Cid, aquele assunto com o Putin é assim. Aquele assunto com o Joe Biden é assado. E esse cara consegue pegar isso tudo para ele. Daí vê as contas particulares da primeira-dama, movimentações ativas. Alexandre Moraes, mostre o valor das movimentações. Está mostrando, o Bolsonaro, está aparecendo Rolex, está aparecendo dólar, está aparecendo escultura, está aparecendo coisa aí, né? Ontem tem uma coluna aqui do Celso Rocha de Barros na Folha, né? Que os bolsonaros odeiam, né?
Mas, enfim, ela não deixa de ter os colunistas aqui. Cid entregou Bolsonaro. Ex-presidente propôs o golpe sabendo que estava propondo uma guerra civil. E aí ele comenta aqui. Se há um sujeito burro o suficiente para morrer na cadeia por Bolsonaro, ele não deve ter sido o primeiro colocado em sua turma no Exército. Por esse motivo, o tenente-coronel Mauro Cid resolveu entregar para a polícia. Não quis ser mártir de uma religião cujo Messias já planejava se aposentar com a mesada de Valdemar da Costa Neto e um pé de meia construído com muamba. Então, esse é o retrato do que está acontecendo, né? E aí, gente, as delações, ou parte das delações de Cid, nos dão conta de como o Exército, principalmente, estava absolutamente uma balbúrdia, como o Bolsonaro ele conseguiu transformar os generais em corruptos morais, em pessoas sem nenhum tipo de princípio, sem nenhum tipo de rigidez, de firmeza. E agora, certamente, alguns vão ser chamados para a CPMI do dia 8 de janeiro, a partir dessa matéria aqui de Marcelo Godoy, que diz o seguinte: comandante do Exército impediu desmonte de acampamento no QG e chamou general de maluco. General chamando general de maluco, hein? Foi de Freire Gomes a decisão para a operação do dia 29 de dezembro, alegando ausência de ordem de Bolsonaro. Delação de Cid faz depoimento do general do inquérito da Polícia Federal ser inevitável. Então vai ser o Freire Gomes, vai ser chamado lá. Vamos lembrar que o Freire Gomes foi o mesmo que disse para Bolsonaro: olha, a gente estava apoiando as aventuras até agora, mas se o senhor tentar transgredir, eu tentar um golpe mesmo, eu vou ser obrigado a te dar voz de prisão. Vamos nos lembrar aqui que eles publicaram aqui uma nota, né, logo depois que começaram a surgir os acampamentos. A matéria aqui é longa, tá, gente? Vou colocar que é disponível para vocês. Eles fazem uma nota aqui, eu não estou conseguindo achar a nota aqui, mas ela é de conhecimento público e que mostra que... aliás, eu coloquei aqui, dá licença, gente, um minutinho aqui. Às vezes, como o nosso programa aqui não é editado, né? Enfim, aqui, ó. Forças Armadas condenam em nota oficial excesso em manifestações e restrições de direitos. Então, eles fizeram uma nota aqui, achando que estava certo se ter manifestação na frente de quartel. De ter esse tipo de comportamento. Aí assinam no dia 11 de novembro, Almirante Garnier, Marco Antônio Freire Gomes, Carlos Almeida Batista Júnior, comandante de aeronáutica, né? Os 3 comandantes das forças aí. E aí, isso soou como um apito de cachorro para os bolsonaristas, né? Olha, vamos ficar aqui, o Freire Gomes, quando ele chama o general Dutra de maluco, ele fala, olha, temos que aguardar uma fala do presidente da República, a fala do Bolsonaro. Então, de um certo modo, ele deu um ultimato ao Bolsonaro, né, disse que, olha, aquilo ali não dá, mas também estava se coadunando com a possibilidade do Bolsonaro dar um soco na mesa, né, e arrastar o Brasil para essa aventura golpista. Bom, mas isso só vai poder ser esclarecido agora com essa reportagem que vai obrigar o comandante do Exército, né, da época, né, o general Freire Gomes, a prestar depoimento na CPMI do dia 8 de janeiro. Está arriscado a gente até ter uma coisa chamada acariação, né, entre esses personagens. Bom, eu fico por aqui, mais tarde teremos mais informações sobre esse novo capítulo da delação de Mauro Cid, tá bom? Um grande abraço, até mais tarde. Tchau!